Olá, tudo bem? Mais um Bem Natural começando agora e a gente vai falar sobre ofensas. Você é uma pessoa que se sente sempre ofendida, ofendido, que se magoa com facilidade? Como ficam as suas expectativas em relação ao que as outras pessoas pensam a seu respeito? É sobre tudo isso que a gente vai falar hoje. E aí, para conversar comigo sobre tudo isso, eu tenho aqui a Cat Soares. Tudo bem, Cat? Bem-vinda. Bem-vindo, obrigada, Ive. Vamos falar sobre isso, né? Eu li outro dia, em algum lugar, que as pessoas passam a maior parte da vida se sentindo ofendidas. Na minha perspectiva, esse sentir-se ofendido vem muito das expectativas que essas próprias pessoas criam sobre algo que elas tenham feito. E aí elas esperam que as outras pessoas também as elogiem, ou elas até não esperam, mas aí vem uma crítica, ou estão numa conversa e alguém fala algo a respeito da pessoa mesmo, ou de alguma coisa que ela fez, e aí a pessoa se magoa profundamente, né? Porque a ofensa não é uma mágoazinha, né? É algo mais profundo. E eu fiquei pensando que esse seria um bom tema para a gente tratar aqui, né? Na sua maneira de ver, como Ah, que é eu, isso? eu vou ousar dizer que as pessoas são mesmo um pouco melindradas, mas isso tem muito a ver, assim, na minha forma de pensar, com a autoestima dela, né? Se ela estiver com uma autoestima boa, poucas coisas vão melindrá-la, né? Vão fazer com que ela se sinta ofendida. Essa coisa da expectativa também é muito importante que ela pare e perceba. Perceber a individualidade de cada um. Porque nós somos produtos do meio, Com certeza. né? Então, quando você observa a outra pessoa, ela não cumpriu uma expectativa que você tinha em relação a ela, é ela, não é você. Eu, eu penso que esse sentir-se ofendido está muito ligado também a como você acredita que o outro Tem que te agir com. percebe, né? E isso, na verdade, é uma perspectiva que acaba tirando você um pouco do foco do que você tem que fazer, de como você deve agir, de quem é você. E aí você quer vestir uma capa, muitas vezes, de um personagem que está atuando para ser aceito e amado pelo outro, né? O que tem tudo a ver com o que você falou da baixa autoestima. É, E e- aí eu acho que é aí que mora o perigo, né? Porque eu visto a capa de um personagem e eu tenho que me esforçar para manter essa capa, para manter esse personagem atuando. E aí eu vou criando expectativas de distorções cognitivas, obviamente, porque eu fico o tempo todo me convencendo, ou tentando me convencer, de que eu tenho que ser assim, porque senão a outra pessoa vai achar que. e também não é só isso, né, Ive? Tem o. Eu quero que a outra pessoa corresponda àquilo que eu desejo. Então, e você não vai fazer aquilo que eu desejo. Porque eu tenho uma criação, eu sou produto do meu meio, né? Das crenças dos meus pais e daquilo que eu vi, que eu assisti, das coisas, das minhas experiências, Do que né? você viveu. Do que eu vivi. Aí eu vou me relacionar com uma outra pessoa. Essa outra pessoa, ela tem as crenças dos pais dela e
todo o meio, né? Tudo que ela viu e assistiu ali. Então, nós vamos nos relacionar. Como que eu posso colocar as expectativas da forma como eu quero ser tratada para essa pessoa? Então, a partir desse momento, você vai se magoar. Porque imagina, se eu estou esperando um príncipe encantado e ele é um ogro, eu vou viver magoada, né? Se eu estou esperando que a pessoa me trate bem, porque eu estou tratando ela bem, estou sempre passando para o outro as rédeas da minha existência. Então, eu não tenho controle sobre as minhas emoções. Por isso que eu falo, se você tiver uma autoestima fortalecida, você está ali no comando das suas emoções. Então, você faz a sua parte, que nós costumamos chamar dentro do yoga de Ishwara Pranidhana. É auto-entrega. Você faz o seu melhor e entrega. E Sem se aí, importar sem se importar com o que o outro está pensando. Você exatamente, faz por você. compensando ou como ele vai retribuir isso de forma. Porque, na verdade, a forma como a outra pessoa faz é o karma dela, né? Uhum. Então, se você tem uma relação financeira com uma pessoa e ela passou a perna em você, não é teu. Então, assim, você não fique magoado, né? É a forma dela. Com certeza, ela vai ter as consequências desse ato. Então, a partir do momento que você passa a olhar a ação do outro como dela e não sua, você começa a separar melhor isso e ter estar mais fortalecido com relação a essa não se magoar tão facilmente, né? Óbvio que fácil falar, mas né, tem algumas situações sim que nós vamos ficar magoadas e tudo mais, e não tem problema. É só você observar que assim, você fez uma ação, existe uma reação, e o outro também vai fazer uma ação, que existe uma reação, e você vai tentando ali, com o autoconhecimento, se conhecendo, fortalecendo a sua autoestima, saber o que é dele e o que é seu. É. E é importante isso, né? Porque essa mágoa ou essa ofensa, como a gente tem falado aqui, ela pode ser num grau maior ou num grau menor, dependendo do nosso interlocutor, dependendo de quem proferiu aquela frase a seu respeito, quem te avaliou, te julgou de alguma maneira, né? Sim, Porque, na verdade, todos nós somos julgadores o tempo todo. E a gente tem dito aqui nesse programa que julgar menos é um é um exercício exercício diário que temos que fazer, porque a gente não nasce julgador, mas a gente aprende a ser. a ser. E aí, quando a gente está julgando a outra pessoa, a gente está levando em consideração as nossas crenças, os Exatamente. nossos valores, os O nossos nosso olhar. princípios, o nosso olhar. E a gente não consegue, muitas vezes, se a gente não está treinado o suficiente para isso, porque é treino. É É fazer todo treino. dia, né? É treino. Para Olhar mais para dentro do que para fora. Olhe mais para exatamente. você do que para o outro. E perceber que quando julgamos e quando ofendemos o outro, porque é isso que a gente faz quando a gente julga, muitas Sim, vezes, né? sim. A gente não está levando em consideração que a outra pessoa é o nosso espelho. E que se eu vejo nela, Algo que eu não. vejo em mim. As coisas que eu penso a respeito da outra pessoa, se a gente se perguntar, será que essas coisas não têm mais relação com o meu próprio jeito de ser do que com o jeito daquela pessoa? Às vezes com o que você gostaria de ser e não foi, sabe? Não teve coragem para ser. E tem muito a ver com isso, assim. O outro é um espelho seu. Então, a partir do momento que você olha e não gosta de alguma coisa, então, às vezes também não é, mas
procura observar. Avaliar, É né? isso, procura se auto-observar, né? E assim, trazer mais auto-amor para sua vida. Eu ouvi uma frase de uma pessoa esses dias, estava conversando com ela, é um aluno da escola, e ele falou assim que ele não se sentia grato pela vida, porque é como se Deus, né, devesse algo para ele. Então ele se sente ofendido por uma, né, divindade, assim, seja lá como as pessoas queiram chamar, Sim. ele se sente como sem ter. Então, também agradecer por você estar vivo, ter essa oportunidade de estar aqui, de crescimento. Eu acho que faz parte de você ter uma vida mais equilibrada, assim, com mais qualidade de vida, sem tantos julgamentos e sem tantos melindres, É. sabe? Porque ninguém é perfeito. Muito pelo Nós estamos contrário. longe da perfeição, mas muito longe mesmo. Então, é um trabalho diário de você ter, se autoconhecer, Se né? perceber. Trabalhar as suas emoções, trabalhar a sua autoestima, trazer mais qualidade de vida para a sua vida através de todas essas, desenvolvendo algumas habilidades aí, você consegue lidar melhor com os problemas do dia a dia, com os desafios. Então você vai vendo que a sua vida vai ficando ali mais levinha, mais tranquila. E o que que você fez? Nada, você só olhou mais para você do que para o outro. Você está cuidando mais do seu interior do que observando as outras pessoas e julgando. Você perde um tempo imenso E com se isso. auto-julgando, né? Sim, Se autocriticando. querendo ser, né, perfeito. Não existe essa perfeição. Você vai buscar ser perfeito a vida toda. Sim. E aí, uma coisa que é importante a gente falar sobre isso, né? Não é porque estamos declarando aqui que não existe perfeição que a gente vai deixar fazer tudo de qualquer Ah, maneira, sim. né? Porque a Não tem pessoa nada a ver com não isso. tem nada a ver com isso. Sim, somos seres imperfeitos, nós nos julgamos e condenamos, nós mesmos nos ofendemos, e aí quando a gente fala de ofensa, a gente também fala de mágoa, a gente fala de mal-estar, a gente fala de até de criação de doenças, né? Sim. E quando é que a gente precisa começar a trabalhar isso, por exemplo, com as crianças, para que elas não se tornem adultos que se sintam ofendidos, que se sintam magoados ou que se autocritiquem, né, e condenem, como nós adultos fazemos. É desde lá, desde o berço, desde a primeiríssima infância, quando a gente vai ensinando essa criança que tá tudo bem quando ela esquece alguma coisa, que tá tudo bem quando ela tá com o cabelo todo bagunçado, que tá tudo bem quando Elogiando ela mais do que erra. criticando, né? Exatamente. E a crítica, ela precisa ser sempre no sentido de tá tudo bem, dessa vez você fez assim, você não sabia Sim. como fazer, tô te ensinando, Na da próxima próxima vez vez. você vai acertar, né? Então, é a crítica com amor. E construtiva, né? Aquela construção. Você vai construindo um ser humano melhor para estar neste mundo. Porque a partir do momento que você elogia mais do que critica uma criança, você olhando os pontos fortes dela e não exaltando os pontos fracos, você faz com que ela cresça com uma autoestima melhor, com mais confiança na vida, com mais crédito na vida. Então, ela já não vai ser um adulto tão inseguro, onde ela vai precisar. E lembrando que em qualquer tempo, em qualquer momento da vida, você pode parar e buscar desenvolver essas habilidades que não foram fortalecidas lá atrás. Eu acredito que não tem tempo. Mas se nós pudermos fazer isso pelas crianças, para que elas sejam adultos já melhores, eu acho que vale muito a pena. Com certeza, vale. A gente corta um caminho, É, né? gigantesco. Gigantesco, porque a gente está trabalhando com essa criança
ainda que a gente esteja fazendo isso de uma forma empírica, né? Meio no acerto e erro, porque não são todas as pessoas que entendem e estudam inteligência emocional. Mas é isso que você está fazendo com a criança quando você aborda o problema de forma amorosa e com a solução, né? Não com o foco no problema. Então, Sim. a criança, por exemplo, derrubou essa taça, espalhou água pelo espaço todo. Ok, vamos limpar juntas, né? Vamos explicar a necessidade do cuidado, da atenção quando você está carregando um objeto que pode quebrar, por exemplo. E aí você está fazendo a devida correção, mas sem a violência que vem junto Da normalmente. culpa, né? Você é descuidado, você é desleixado, essa coisa que você acaba colocando ali como se ela fosse um adulto que deixou cair. E não, é uma criança. E Sim. as crianças, elas se permitem, né? Acho que a gente deve permitir que elas se desenvolvam ali emocionalmente de forma mais doce, mais suave e fazer isso mesmo, ir ajudando elas a entender que pode cair sem problema nenhum. Vamos limpar. Da próxima vez você toma mais cuidado. Isso fica diferente do que você sair brigando e reclamando E e gritando. gritando, é verdade. Sim. Se você não faz isso, né? Se você não toma esses cuidados, ou ainda que você tome esses cuidados, essa criança vai se transformar de qualquer maneira, ela vai se transformar num adulto, e ela pode se transformar em um adulto que seja milindrado, que quando vai fazer alguma coisa, declare, né? Ah, eu sou É, estabanado, eu sou. Normalmente as pessoas falam, né, que são estabanadas, que elas são atrapalhadas. E por que isso sim, isso acontece? veio lá de trás. Né? Porque elas É uma aprenderam, crença. é uma crença. É uma E crença. aí, essa pessoa acaba mesmo se tornando, né, bagunceira, desequilibrada. E é tudo que a gente não quer. E é onde fica melindrado. Imagina que estou aqui. Se eu derrubar o copo de água, eu vou me sentir péssima, né? E não há motivo para isso. Não, acidentes Mas, acontecem, exatamente. Mas né? isso vem lá de trás. Então, se você não trabalhar isso ao longo do tempo, isso é só um exemplo, né? Porque, assim, é um exemplo prático. É, Porque, na verdade, a gente faz várias coisas, a gente erra em vários, em várias situações da nossa vida, né? E tudo bem errar. Você vai lá, olha para aquilo com foco na solução e segue adiante. sem ofensas, Sem se sem magoar, sem se mágoas. ferir, sem se mutilar, né? Com uma culpa, um pesar, uma coisa que vai te jogar na cama ali, muitas Te vezes adoecer. te adoecendo. Enfim, você vai olhar para aquilo e vai falar: poxa, errei, como eu faço para consertar? E isso é desenvolvendo habilidades emocionais, você consegue fazer isso facilmente e quebrando essas crenças. Por isso eu falei, nós somos produtos do meio, né? Que Com nós, certeza. dos nossos pais, do que nós assistimos. E aí, essas expectativas também nos relacionamentos, você imagina. Eu espero que o meu namorado me traga flores e ele não traz. Aí eu vou ficar magoada com ele porque ele não fez isso. Mas a Exatamente. expectativa era minha. Eu esperava isso dele. E não, eu não comuniquei isso a ele. Tipo, poxa, me traz flores, né? Hoje é meu Se você aniversário. não disser, ele É, nunca vai saber. até seria bacana que ele fizesse essa ação, mas se ele não fizer, isso foi uma expectativa sua. E mais uma vez, é só um exemplo. Isso pode ser em várias situações diferentes Sim. disso, mas que você não coloque a sua expectativa na individualidade do outro, porque ele foi criado de outra forma, ele tem outro olhar do mundo e dos relacionamentos, e relacionamento é isso. É você ir se atritando. Imagina você ficando magoado com, com o seu companheiro o tempo inteiro. Daqui a pouco, esse relacionamento ele não existe mais, Uhum. né? Ele vai se desfazendo com o tempo por causa dessas Ofensas.
É, né? dessas mágoazinhas, desses milindres, que às vezes não são nem coisas grandiosas mesmo, de É, verdade. mas aí você junta um Vai pequenininho com enchendo o outro copo, né? pequenininho, chega no topo, Sim, né? E é isso que pode acontecer mesmo. Então, eu penso que uma coisa que a gente pode falar para as pessoas, né? Se você tem filhos, filhas, sobrinhos, sobrinhas, e puder ajudar a essas crianças a se tornarem adultos mais sábios, mais donos de si, mais sim. centrados, ótimo. Ótimo. Você, adulto, que já se ofendeu com um monte de coisa, pensa por outra perspectiva, né? Tipo, eu estou esperando da outra pessoa que ela haja dessa maneira, estou criando expectativas, então é bom eu comunicar Sim. com amor, com calma, com tranquilidade, Que o você que deseja eu aquilo. desejo. Porque quando eu comunico, não gosto de tal coisa, então por favor não faça isso. Adoro tal coisa, gostaria muito de ter, de fazer junto com você, muda Muda tudo, tudo. né? Sim. Muda tudo. Então, eu acho que a palavra-chave disso tudo, para que a gente se sinta menos ofendido, menos ofendida, é Comunicar. comunicar, É. né? Dizer para o outro: gosto disso, Não não gosto gosto daquilo. daquilo. Evite isso e eu evito aquilo, Sim. né? E aí a gente vai se retroalimentando e aí as ofensas vão E se tendo dissipando relações também. melhores, né? Relações melhores no trabalho, relações melhores na sua vida pessoal, em todas as áreas da sua vida. Se você trabalhar essa comunicação e o seu auto-amor, você com certeza vai conseguir ter essa troca mais fluida, mais num flow aí da vida mesmo, trazendo boas relações humanas e tendo muito mais menos julgamento, né? E mais qualidade de vida. É isso aí. Assim encerramos o nosso programa de hoje, falando então de como a gente pode fazer para se sentir menos ofendido, menos ofendida com as coisas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Espero que você tenha aprovado, curtido, aprendido, e aí eu peço que você, por favor, comente, compartilhe esse nosso programa com outras pessoas que podem beber dessa fonte e mudar alguma coisinha na sua vida para que seja mais feliz. Então é isso, ficamos por aqui. Tchau, tchau. Até o próximo programa.